Carla Guerra, presidente da nossa subseção da OAB, nos brinda com a sua presença aqui nos estúdios hoje. Sempre bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui. E esse canal que nos foi aberto para falar de uma coisa tão, assim, que está nos alertando, né, que é o golpe do falso advogado neste dia. E nós estamos intensificando essa campanha para alertar também a população, né? Muito bem, vocês já conseguiram identificar mais ou menos como age esse golpista? O que ele oferta para as pessoas? O que ele faz, doutora? O acesso na plataforma do PJE, que é o nosso sistema aí, né, de processual hoje dos tribunais de justiça, eles entram, o processo é público, eles pegam petições de advogados, os dados do cliente, e com isso eles acessam os nossos clientes se fazendo passar por advogados, né? E pedindo valores, o que é o pior. Pagamento de custas, como se houvesse uma necessidade de pagar para receber uma tutela jurisdicional, né? E infelizmente as pessoas têm caído nesse golpe aí. Com recorrência, e aí por isso esse alerta, né? Mandam de trazer dinheiro para o golpista, exatamente, fazem Pix, e isso assim é uma persuasão tão grande, Marlene, que cerca de 2, 3 horas a pessoa ela se sente compelida a fazer esse pagamento, né? Com o objetivo aí de ter, né, um resultado prático aí, a liberação que isso vai resolver alguma coisa, só que não liberação de um resolve, alvará, né? ter acesso ao dinheiro, que aguarda muitas vezes por anos, né, para ter acesso. E aí nós trazemos isso porque o advogado, nessa perspectiva, ele é tão vítima quanto o cliente. Sem dúvida. Né? Nós temos orientado a advocacia de sorriso, inclusive, a divulgar, né, nas redes sociais, falar com os seus clientes para que alertem, né, para que os clientes tomem cuidado com isso. E ao serem contactados, veja se realmente é o celular do escritório ou do advogado. Se é o advogado, se ele é físico, o escritório vá até lá para saber se realmente é fidedigna essa informação ou, né, essa necessidade de pagamento de custas ou, enfim, qualquer coisa que seja necessária do processo. A praxe não é essa de se cobrar desta forma dentro de um processo, né, doutora? Não. Normalmente não é. O advogado vai me ligar e dizer, você precisa pagar tanto para eu te dar um resultado do seu processo? Não é assim que funciona. Existem as custas iniciais do processo, isso sim é pago quando a pessoa ela não tem acesso à assistente judiciária gratuita, né? Mas ela é paga no início do processo e eventualmente em casos de recursos. Nesses casos, sim, o advogado pode pedir. Mas para a liberação de valores, não é uma praxe recorrente, não existe isso, né? Então fique alerta se você receber uma mensagem. E outra coisa que preocupa é que hoje a inteligência artificial ela tem criado, inclusive, a voz do advogado, né? Para poder replicar como se de fato fosse um advogado. Então, a melhor medida seria fazer como a gente sugere, as autoridades sempre orientam e sugerem fazer quando você é vítima da tentativa de golpe, dizendo que sequestraram alguém da família, ligar para esse familiar. Então, ligar para o advogado, desliga o telefone no primeiro momento, e aí liga para o seu advogado, que você tem o número dele lá. É isso. Exatamente, e um número salvo, porque as relações de prestação de serviço advocatícias, elas estão respaldadas também na confiança. Ora, se você contratou um advogado, procure saber se é realmente aquele advogado, né? Ele não vai delegar uma função de cobrar alguém para qualquer pessoa, né? Ainda que tenha, por exemplo, uma petição inicial com o timbre do escritório. Tome cuidado. Boletos, eles encaminham, realmente são criminosos, assim, que estão aí dotados de todos os instrumentos, se profissionalizaram. Né? Exatamente. E nós estamos à mercê, infelizmente, né? Com o advento das tecnologias, isso, né, tem sido cada vez mais frequente, mas a OAB, ela tem se preocupado sobremaneira por conta que denigre toda uma classe, né? E aí advogados que lá militam aí de forma ética, coerente, estão sendo afetados também com o golpe do falso advogado. Inclusive, uma das funções, e se posiciona sempre de forma firme, né, a OAB, é justamente garantir que esse serviço seja realizado com todos os princípios de ética, né, doutor? E aí, de repente, você vê uma situação como essa, precisa realmente chamar atenção, né? E preocupado porque os nossos colegas, eles também
procuram a OAB como um pilar de sustentação para respaldá-los. Ora, como é que eu faço? Então, a gente fala o quê? Primeiro, orientar os clientes, divulgar, informar, né, levar conhecimento, tudo isso, ampliar esse leque, né, de visibilidade das informações e, posteriormente, se eventual o seu cliente cair, imediatamente vá fazer o registro, né, junto à autoridade policial, que é a Polícia Judiciária Civil, que tem inquéritos, inclusive no ano de 2023, não é um golpe novo, mas foram apreendidas 32 pessoas, né, uma quadrilha criminosa, nesse tipo de golpe, mas as investigações estão em curso. E a Seccional Mato Grosso, como sempre de vanguarda, levou ao Conselho Federal da OAB, né, esse pedido para discussão no Colégio de Presidentes, então foi criado um canal de denúncia para intensificar também e conseguir apurar a quantidade de crimes que estão sendo feitos, enfim, e chegar aos autores, né? Esse canal de denúncias é a autoridade que utiliza ou o cidadão que utiliza? O advogado pode fazer. Pode fazer, aí encaminha os documentos, né? Ou se eventualmente houve, né, o Pix ali, encaminha juntamente com o boletim de ocorrência, até para que se consiga identificar número de telefone, quem é, né? Perfeito. É muito importante sempre fazer o registro, qualquer tentativa ou golpe que a pessoa tenha sido vítima. E né, aqui doutora? em Sorriso, inclusive, Marlene, nós estamos também conversando com a Polícia Judiciária Civil, né? O doutor Bruno nos atendeu e falou que existe uma investigação em curso dos registros que são feitos pessoalmente aqui na unidade policial. Muito importante, importante mesmo. Fica esse alerta, então. Na dúvida, não faça nenhum pagamento antes de conversar pessoalmente com o seu advogado, né? É a melhor medida. A OAB sempre de olho em várias situações, e a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar aqui com a doutora Carla. Uma dessas, estamos vendo avanços incríveis aí na duplicação da BR-163. A senhora, inclusive, esteve na estrada ontem, né, e conseguiu perceber. Por um lado, tem o incômodo de, às vezes, ter que parar numa obra, né, doutora? Mas é de extrema importância essa duplicação. E a OAB, certamente, sempre esteve aqui na nossa lembrança e estará por ter acompanhado e continua, inclusive, nessa comissão, né? A ordem acompanhando. Essa é uma luta antiga, né, Marlene? Desde 2016, quando parou-se o processo, né? Estacionou-se ali o processo de duplicação pela Rota Oeste, a OAB encampou isso através de Sorriso das várias subseções da OAB, Mutum, Sinop, Lucas de Rio Verde, que estão intimamente ligadas aí com esse tráfego, e elas encamparam levando a seccional, e desde 2018, então, a OAB tem uma comissão interna que faz a análise de todos os contratos, o que viabilizou, inclusive, pareceres que levaram a essa retomada aí da duplicação, que está a pleno vapor, né? Ontem eu peguei a estrada com uma agenda lotada, mas fiquei, né, presa ali por conta do tráfego, né? Porque em alguns pontos a BR está interditada, mas temos, assim, a convicção de que isso é para uma melhoria e daqui a pouco nós estamos aí com uma BR duplicada, né? E rápida, né? Sim, dando mais segurança aos seus usuários. A vida, principalmente, que tem o maior valor, né, doutora, que precisa ser preservada. Então, parabéns em nome da comunidade também, e a gente sempre é grato porque estão de olho. Não é fácil pensar que o próprio advogado deixe, a OAB também não trabalha pagando advogados, né, nas suas diretorias aí, são todos voluntários, né, doutora, e assumir essa missão de acompanhar tudo isso e dar essa segurança jurídica para que a obra acontecesse da forma que está acontecendo, né? Inclusive, no mês de julho, agora, nós já temos uma reunião marcada, né? Eu faço parte, atualmente, dessa comissão da BR-163, né, que leva aí a duplicação, e nós já temos as reuniões, porque isso também não pode parar. Então, eu preciso saber da necessidade de Sorriso para levar as autoridades que estão à frente aí desses projetos, que está caminhando, né, tanto que Sorriso agora está sendo contemplada, né, a gente vê uma evolução de Mutum para frente, já está toda duplicada, obra, né? Mas estamos acompanhando e o trabalho é árduo, assim, de muito estudo, realmente, toda a parte documental é feita pela OAB, sempre com muito afinco. Que bom, a gente fica feliz, doutora. E outra função também, que a doutora está aí hoje, inclusive, daqui a pouquinho estará lá na primeira conferência, né, para políticas públicas ou sobre políticas públicas de mulheres. O que a senhora vai falar lá? Pode dar um spoilerzinho? Qual é o tema da sua fala nesse evento, doutora? Quando a gente fala de OAB, Marlene, e a gente fala de pilar, né, social, de sustentação social, a OAB, ela encara todas as mais diversas temáticas, né? E hoje eu tive a grata satisfação de ser convidada, né, pelo Conselho da Mulher e pela Secretaria recém-formada da Mulher a
falar um pouquinho sobre governança e a participação das mulheres nos cargos de liderança. Veja que nós temos uma legislação tão ampla, né? E o quanto é importante a gente falar desses assuntos para trazer mais mulheres, né? Chamá-las a ter voz ativa, né? A estar colaborando, né, com elementos para políticas públicas que visem realmente a mulher. E a gente fala assim, nós que podemos dar voz, né, a mulheres que, por exemplo, a gente fala de dignidade menstrual. Mulheres que não têm direito a um absorvente, que estão encarceradas. Estamos ainda no início, nas coisas mais primitivas, né? Se for bem pensar, por isso que tem que falar sobre os temas, né, doutora? Tem que ir. E as mulheres que se propõem a esse cargo, elas passam por muitos desafios, porque elas não deixam de ser mulher, não deixam de ter o seu trabalho, mas elas dão voz a outras mulheres que precisam dessa dialeticidade, né? Para que se criem políticas públicas. E a gente vê nessa conferência, então, aí tem um anseio de que saiam proposituras efetivas, né? É sair da parte retórica, realmente, né? Da fala para a parte prática, né? Para que o Sorriso consiga enxergar, né? O que precisa ser feito nos próximos anos. Aí eu acho que vai auxiliar muito a gestão nesse sentido, da recém-criada, né? Secretaria ali, que é ouvir, né? Ouvir o cidadão, ouvir as pessoas, né? Para saber o que tem que ser feito. Momento de falas, de discussões, de apresentação, discussão de ideias, né, doutora Carla? Mas a legislação avançou, como a senhora citou, em vários aspectos, inclusive abrindo, vamos dizer que a princípio por força de lei, a obrigatoriedade de preenchimento de certo número de cargos por mulheres, né? Pelo menos das candidaturas a serem propostas, com o objetivo de aumentar. Mas aí, se a mulher se recusa a fazer parte, não avança, né, doutora? É exatamente esse um dos porque você não está aqui, né? Isso vai para todas as rádio ouvintes. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho competência, e nós, né, nos preterimos sempre nos cargos, né? Porque eu não posso. Mas a gente pode e a gente deve usar, né, os nossos lugares para conseguir mais conquistas. E isso para gerações futuras, né? Eu tenho filhas que eu quero ver um dia falando também por outras mulheres e por outros cidadãos, não apenas por mulheres. E sendo bem representadas também, né, doutora? Independente da função que a gente venha a exercer nesse mundo, tudo é importante, mas, né, se a gente não puder estar lá, que esteja bem representada. Só que o momento inicial, a base, tem que ser composta pela maioria, preferencialmente. Né? E a gente vê aí, né, uma perspectiva de 53% de mulheres votantes no Brasil hoje. Mais do que os homens já. Dentro dos espaços de poder, a gente vê 10%, 12%. Aqui em Sorriso, nós temos apenas 2 mulheres vereadoras. Nunca tivemos uma mulher prefeita. Pois é. Né? Dentro da OAB mesmo. Desde 1933 existem o Conselho Federal. Nenhuma mulher ocupou esse cargo. Até hoje. Até hoje. Nunca ninguém se sentou lá. E ainda que exista, desde 1997, a lei das cotas, dos 30% do fundo partidário, para que as mulheres ocupem esses há pouco tempo, 2015, foi necessário uma política afirmativa para punir, né, os partidos porque não colocam mulheres apenas de fachada. Cumprir né? tabela, não é esse o propósito. Não, até porque a mulher, ela tem ela é muito aguerrida, muito comprometida, né? Então, quando ela está ali, é para fazer. Então, intelectualmente bem formada, né? As mulheres, elas buscam muito. Então, não é alguém que vai fazer fachada ali. A gente precisa efetividade. Esse fórum prossegue hoje até o final da tarde, até né? o final da tarde. Na parte da manhã serão os diálogos, né? As palestras para provocação das participantes. E na parte da tarde, então, vamos para a prática, né? Sair de lá com um projeto de lei, enfim, com políticas públicas realmente que sejam aí É só o começo. Voltadas às mulheres, é só o começo, isso é muito importante. Eu vou liberar a doutora, que ela vai para lá agora para fazer lá a sua fala, né, nesse grande momento. Então, fico muito grata pela sua vinda aqui, doutora Carla, e sempre de portas abertas à Sorriso FM também, para a necessidade da OAB, que nós sabemos é um fortíssimo representante dos interesses coletivos, né, que a OAB é uma daquelas grandes fiscais, né, que nós precisamos ter cada vez mais em virtude da necessidade de manter as coisas até um ponto, pelo menos, legalizadas, né, nesse país e avançando, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, em nome de toda uma advocacia que hoje tenho a grata satisfação de representar e nos dá oportunidades de fala e trazer as nossas agruras também, né, enquanto advogados, estamos sofrendo com isso. E vim aqui falar, Marlene, para, né,
uma rede toda que acompanha vocês é muito importante para nós e agradecer, de fato, estar aqui, esse espaço. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carla Guerra, nossa presidente da subseção da OAB Sorriso, hoje nos brindando com sua presença aqui.